Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Neste domingo nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, que sendo durante a semana e sendo um dia que nós devemos participar da celebração, não é feriado no Brasil, então ela é transferida para o domingo mais próximo, que é este domingo de hoje. Esses dois apóstolos são chamados por excelência colunas da igreja. De certo que os apóstolos são sempre todos representados com essa imagem, mas sobretudo eles são esses dois, Pedro e Paulo, por vezes também colunas da igreja de Roma, porque esses dois, ao final da vida, eles vão para Roma e é ali que são martirizados no mesmo ano. Sendo uma solenidade, nós temos já o início dela no dia anterior, na véspera. Então já as missas vespertinas do dia anterior, como todo sábado mas nas solenidades todas já começa com essa celebração da solenidade, que no caso é São Pedro e São Paulo. Hoje a antífona nós vamos rezar assim: eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja, regando-a com seu sangue. Beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Lembra daquele momento dos filhos de Zebedeu, que Jesus vai perguntar: vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber? Eles vão dizer: sim, podemos. Então essa imagem é usada para falar de São Pedro e de São Paulo. Na primeira leitura de hoje, nós temos a narração da morte, do martírio de Tiago, que é promovido pelo rei Herodes para agradar os judeus, que depois de terem matado Jesus, perseguem também os apóstolos. Então, depois se fala que Pedro é colocado na prisão. Pedro está na prisão. A igreja reza pelo seu chefe, o vigário de Cristo na terra. Pedro, no Novo Testamento, é sempre reconhecido como aquele que foi escolhido por Deus como chefe da sua igreja. É o primeiro dos apóstolos citado e é referência nos Atos dos Apóstolos, que grande parte conta a história de Pedro. Então, justamente nos Atos dos Apóstolos nós temos essa história. Então, Pedro é cercado de um aparato de segurança para evitar que ele seja libertado pela igreja, que ele seja ali no momento oportuno levado à morte, como aconteceu com Tiago. Então nós temos 2 soldados, 2 correntes, os guardas que vigiam o portão, e durante a noite o anjo do Senhor apareceu dentro da cela, e uma luz iluminou a cela. E vai dizer para Pedro: levanta-te depressa. As correntes caíram da mão de Pedro. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Põe tua capa e vem comigo. Na verdade, o Pedro, que vai pensar que está tendo um sonho, uma visão, ele precisa ser guiado, porque está assim, meio que adormecido, atônito. Então o anjo vai dizendo todos os passos. Então, quando chega perto do portão, o portão se abriu sozinho. E aí o anjo deixa Pedro do lado de fora. Então Pedro vai dizer assim: agora sei de fato que o Senhor me enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O que esperava? O martírio, a morte de Pedro. Na oração do Salmo responsorial de hoje, o Salmo 33, nós vamos, com o salmista, rezar aqueles que são os sentimentos de Pedro e da igreja, porque é o sentimento de quem foi alcançado pelo amor, pela manifestação poderosa de Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. De todos os temores me livrou. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O Senhor libertou Pedro da prisão. Provai e vede quão suave é o Senhor, feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Tenhamos o Senhor nosso refúgio, Ele é o nosso porto seguro, que não nos abandona no nosso sofrimento. A segunda leitura de hoje, de São Paulo a Timóteo, ele faz como o seu testamento, o apanhado da sua vida. Eu já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, está reservado para mim a coroa da justiça. E ele vai dizer não somente para mim, mas para todos vocês. Então, veja que ao final da sua vida, este ancião encarcerado, ele
escreve essa carta e faz esse resumo: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. E continua: mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Então, Paulo teve uma vida dura, uma vida perseguida, e vai dizer assim: o Senhor esteve sempre ao meu lado. Agradece ao Senhor por essa sua ação. O Senhor me libertará de todo mal. E o libertará de todo mal não é que o tira da prisão, não é que vai impedir que ele seja martirizado, por algumas vezes vai, mas chegou o momento do seu martírio. Então, a consciência, a fé na vida depois da morte, da ressurreição. Então, mesmo Paulo, quando era fariseu, já acreditava na ressurreição, e agora ele vai reafirmar isso. No Evangelho de hoje, nós temos aquele momento que Jesus está com os apóstolos em um território pagão, da Cesareia de Filipe. É nesse território neutro, sem a influência da imagem hebraica sobre o Messias, que Jesus vai perguntar para eles: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus é já um mestre conhecido, então eles vão dizer que as pessoas estão dizendo que Jesus é um profeta. Porque dizer que João Batista, Elias, Jeremias são sempre um profeta. E isso não é muita coisa. Dizer que Jesus é um profeta não é grande coisa. Lembra o que nós ouvimos quando Amós se defende diante do sacerdote e vai dizer: eu não sou profeta nem filho de profeta. Ou seja, existia profeta de profissão em Israel. E então Jesus não se satisfaz com essa resposta. E vai dizer assim, agora vai perguntar: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O conteúdo daquilo que diz Pedro é muito preciso. É isso, Jesus é isso. Contudo, ainda vamos na continuação do Evangelho que nós não ouvimos hoje, vai se ver que ainda falta para o próprio Pedro compreender em profundidade aquilo que ele mesmo está dizendo. Mas hoje nós ouvimos a resposta de Jesus. Jesus vai dizer assim: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus reconhece que a resposta dele é precisa, não foi por força dele, mas pela ação do Pai. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-lo. Então Pedro tem o seu nome mudado de Simão para Pedro, porque ele é pedra sobre a qual o Senhor vai edificar a igreja. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Se dá a chave de algum local, sobretudo importante como o reino dos céus, para alguém que se confia. A Pedro, Jesus dá o poder das chaves, que é aquele poder de ligar e desligar. Aquele poder de ser o ponto de comunhão, o vigário de Cristo. Quando nós celebramos Simão Pedro, o primeiro Papa, nós fazemos memória de todos aqueles que foram sucessores de Pedro, com grandeza, com fragilidade, mas que tiveram a missão de conduzir aqui na terra a igreja de Cristo, de ser esse vigário de Cristo, de ser o ponto de comunhão. Então, nós somos gratos ao Senhor por todas esses centenas de pontífices, de papas que ele nos deu, de bispos de Roma, como gosta de ser chamado, e o Papa Francisco. O Papa é sempre o bispo de Roma, é um bispo de algum local, então é de Roma, e que por isso é sucessor de Pedro e a missão de governar a igreja inteira. Nesse dia, nós queremos agradecer a Deus pelo testemunho desses dois grandes apóstolos, as colunas da igreja, e que queremos também pedir a intercessão deles pela nossa igreja, pelo nosso Papa, para que nós possamos ser fiéis ao mandato do Senhor e sermos testemunhas do Evangelho no mundo de hoje, até o fim. Assim rezamos na coleta de hoje: ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo. Concedei a vossa igreja seguir em todos os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé. Tenham todos um bom dia, um bom domingo, boa festa de São Pedro e São Paulo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.